Vamos iniciar pelo aspecto mais óbvio. Não vamos partir do pressuposto de que a gente sabe responder sobre esse assunto com a precisão de quem está se referindo à verdade ou com a pretensão de quem isso está fazendo, porque não é esse o caso. Eu sou muito pequeno. Nós humanos, apesar de maravilhosos, mas o tipo de humano que ainda somos, ter um ser humano não é exatamente isso que nós estamos sendo. É um projeto em construção. Então, assim, as gerações futuras poderão saber disso com mais tranquilidade. Então, o que nós estamos trazendo na revelação cósmica se aproxima mais daquilo que Immanuel Kant falava, da gente ter a habilidade de colecionar incertezas que podem ser colecionadas como sendo prováveis, mas nada de carimbar como certeza, porque só quando se puder ter certeza mesmo assim, então a gente fala. Então, falar da vida plena, dessa coisa eterna e infinita, que é uma existência da qual a gente parece que só conhece essa faixazinha de realidade, não é uma atitude que se permita você pretender pontificar sobre isso. Então, é só um exercício de reflexão. Não tomemos como verdade nada do que da minha boca sair, porque é só para a gente refletir. Sob essa perspectiva, sim, em palestras múltiplas e em livros eu tenho tentado explicar uma visão algo nova, que nem nas mitologias era visto assim, como se fosse o que um grupo de espíritos lúcidos me solicitaram fazer, a gente está fazendo isso, tentando mostrar o quê? Exatamente aquilo que o próprio Kardec, na segunda metade do século XIX, ao codificar, ao produzir a revelação espírita, agindo como codificador, ele apresentou ao mundo um pano de fundo espiritual por trás da vida terrena. Lá atrás, um ser humano, não tão humano assim, mas híbrido, chamado Krishna do Apayana, também chamado de o codificador, só que o codificador em sânscrito significa Vyasa, também apresentou uma série de seres que viviam em sistemas de realidade diferente, uma revelação. Ou seja, ciclicamente essa coisa vem acontecendo. E a revelação cósmica é só mais um passo ainda que sem apresentar nada com pretensão de que seja verdadeiro. Mas Kardec, na França, na revelação espiritual, os espíritos falavam, antes da criação desse universo, já existia uma espiritualidade que é, vamos assim falar, pré-existente. Ela já era algo incriada e esse universo que nós surgiu a partir de um certo ponto. Antes já existia essa espiritualidade. Então, essa espiritualidade aí, vamos chamar de paraíso, de perfeição, do que a gente quiser chamar. Nessa espiritualidade, segundo as fofocas, de fato, ocorreram desdobramentos através de colapsos quânticos, sempre para dentro desse paraíso, já que não tem nada fora dele, mas níveis de realidade, tipo uma cebola, em que faz de conta que o paraíso são as camadas mais exteriores da cebola, e você vai criando para dentro novas camadas, e cada camada que surge é um novo tipo de realidade, mas cercado por uma blindagem, porque se ocorrer qualquer problema ali, não afeta a cebola toda e nem, principalmente, o paraíso, que seria o mais exterior, vamos assim dizer, nessa metáfora do possível. Então, nessa perspectiva, muitos universos foram criados dentro dessa cebola e os seres que habitam essa cebola transitam livremente entre as diversas faixas do paraíso e esses universos temáticos criados por divindades co-criadoras.
tudo isso aí ou é 100% perfeito, ou aí vamos usar as palavras que a gente pode para falar disso, ainda que venhamos a falhar no sentido preciso do seu conteúdo, do seu conceito. 99% perfeito, 98% perfeito, mas tudo é maravilhoso. No meio disso tudo, lá dentro da cebola, surgiu um troço totalmente podre. É por isso que eu me refiro à criação doentia. Porque essa coisa podre surgiu dentro de um ovo cósmico, pelo blindado, pelas decorrências do próprio colapso quântico, com várias possibilidades, quando uma delas, funções de onda, colapsa e torna, digamos, algo além desse campo e passa a existir blindado, separado do resto, na verdade, cria uma espécie de um contexto de Maia que você nem percebe que tem coisa lá fora, se você, entre aspas, for programado para não perceber o que é o nosso caso. Então é por isso que a gente chama de criação doentia. Mas não sou eu que inventei isso. No Rig Veda, que é um dos principais livros da crença hindu, também escrito por esse Krishna do Apayana, que chama-se Vyasa. Vyasa é o epíteto, o codificador. Tem uma passagem que Shiva chega para Brahma e diz: você não tem vergonha disso aqui que você terminou criando? Porque antes esses seres, Brahma, Vishnu, Shiva e outros, estavam lá fora. Estavam em outras camadas da cebola, onde se vive magnificamente. Mas aí alguém caiu, esse alguém caído se transformou nesse Brahma, o Javé, os outros vieram para ajudar a se transformar em Vishnu, Shiva e outros. E esse Shiva lá atrás, quando diz: Brahma, você não tem vergonha do que você fez? Então, assim, Shiva lá atrás já chamava essa criação de vergonhosa. E não era só Shiva, e não sou só eu. Ao longo desses bilhões de anos, vários seres, não necessariamente humanos, porque os humanos só surgiram nos últimos 50 mil anos dessa história, humanos conscientes, com racionalidade, com gene FOXP2. Então, a criação doentia, eu assim a chamo, porque nós vivemos em pleno vexame existencial, totalmente diferente da maneira como milhões de outros universos e incontáveis níveis espirituais que compõem esse paraíso e seus desdobramentos vivem. Então, sim, o nosso caso é uma exceção. Só que a gente, em vivendo no caos, nós nos acostumamos a tomar o absurdo como normal, a aceitar isso, a aplaudir isso e ainda chamar isso de sagrado para poder viver melhor. Mas, respondendo à pergunta do nosso irmão, por que, é que eu chamo de criação doentia? É porque isso é um vexame existencial. Quando você vê uma pessoa, depois de 50, 60, 70 anos, uma pessoa maravilhosa, aí chega o Alzheimer. Aí ela fica 10, 15 anos em cima de uma cama, família toda cuidando, gastando rios de dinheiro, todo mundo ferrado, todo mundo se acabando, porque cuidar não é fácil. Aí chega um espírito apressado e diz: isso é karma. Não necessariamente, o pior é que não é. Isso é defeito de criação, é porque o Criador, ele projetou, ele planificou esse universo que nós vivemos, mas quando ele estava planificando a maneira dele se viver, o eu dele caiu na criação, seu corpo manásico ou mental, usando as expressões sânscritas. Esse corpo caiu, se despedaçou, então ele não pôde finalizar o seu projeto. Por isso que o Savina, que mais tarde viria a ser Shiva, pôs sua força tamásica
cujas, nas suas múltiplas faces, uma delas é o que a gente entende como sendo a entropia, que faz com que tudo que nasce aqui dentro morra, já nasce com o germe da sua própria morte, porque nem deveria existir. Tamanha é a vergonha, tamanha é o vexame. Mas, como um criador caiu, muita gente aqui mergulhou, é preciso dar um tempo, e o tempo que esse universo tem para existir é o tempo que se tem para resolver esse problema. Mas, assim, as religiões disseram, não, isso aqui, ó, Deus é perfeito, a vida é perfeita, mas como é que a vida é perfeita se tudo que a espécie que nasce, nasce já com a genética predisposta a matar outras e se alimenta dessas outras? Nós, humanos, somos necrófagos, a gente come cadáveres, só que a gente põe tempero, faz um aspecto gourmet bem legal. Mas nós somos necrófagos e a gente toma isso como normal. Só que isso é um absurdo. Você tem que se apropriar do corpo de alguém para poder manter o seu vivo, você tem uma corrupção terrível. Isso era para fazer com que todo mundo que se pensa racional, dizer, no início, quem criou isso teve um problema. Mas não, a gente não aceita isso, diz, não, Deus era perfeito. A vida também é perfeita. E quem disse isso foi Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, que viveu no século IV da era cristã, porque ele não aguentava mais, não tinha mais saco para responder aos católicos que chegavam e diziam, Agostinho, olha, a vida é perfeita, Deus é perfeito, mas não é. Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada de errado, não tem errado com você que está me enchendo o saco vindo fazer essas perguntas. Então, assim, com o tempo, a teologia da Igreja Católica resolveu isso da seguinte forma. Deus é maravilhoso e perfeito, a vida é maravilhosa e perfeita, e os humanos é que são a doença da vida. Ponto. Ou seja, essa coisa não presta por causa da gente. É isso. Bilhões de pessoas na Terra pensam. Aí, quando vão à missa, dizem, por minha culpa, minha máxima culpa. Ou seja, não tem como desfazer esse tipo de transtorno cognitivo mais nas pessoas. É uma criação doentia por isso, meu irmão, porque isso é um vexame existencial, mas nós humanos, mesmo no caos, aprendemos a produzir momentos maravilhosos, aprendemos a fazer poesia, música, criações artísticas, desenvolvemos o carinho, a ternura, o altruísmo, a solidariedade, a compaixão. Quando nos sentamos com pessoas que a gente gosta para fofocar sobre a vida, nos divertimos, aquilo são memórias maravilhosas. Nós, humanos, embelezamos a vida. Os mamíferos embelezam a vida com a sua solidariedade, com sua ressonância límbica. E nós, humanos, que somos um tipo de mamífero primata superior, através da nossa racionalidade, também emprestamos mais e mais beleza, criando altruísmo. Só que nós, humanos, também podemos agir da forma mais monstruosa ou bestial, porque no DNA humano, que é a última espécie dessa criação, tudo que não presta, acumulado ao longo de bilhões, e um pouquinho que nós, mamíferos e humanos, criamos, que presta, está tudo marcado nos nossos 28.869 genes, dos quais só 2, 3%. As últimas medições dão, em média, 1,5% do DNA está ativo produzindo proteína, porque, como Freud dizia, nós temos forças terríveis, ocultas, e ainda bem que elas estão lá no inconsciente, porque se elas despertarem e viessem para o consciente humano, a vida seria pior do que é.